Você tem consciência sobre o seu poder de escolha? Você acha que você conduz a sua vida de forma mais ativa e intencional ou você vive simplesmente no automático? Quer entender mais sobre isso? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, seja bem-vinda ao canal Terapia em Minutos. E nesse vídeo eu quero propor uma reflexão com você sobre o seu poder de escolha. Se você se considera uma pessoa consciente da sua escolha, até mesmo para escolher os problemas que você vai lidar. É isso mesmo, é importante você saber que nós temos um poder de escolha o tempo todo na nossa vida, até diante dos problemas, tá? E a gente vai entender um pouco melhor sobre isso e você vai ver o quanto é importante que cada um de nós tenha uma consciência sobre esse poder de escolha. Então já vai deixando aqui o seu like e me assiste até o final. Bom, atualmente você se considera uma pessoa satisfeita com as escolhas que você tem tomado na sua vida? Eu costumo ouvir com frequência relatos de pessoas que de repente ao longo da sua vida elas se deparam com um sentimento grande de insatisfação pelas escolhas que elas fizeram ao longo da vida. Chega uma certa idade que ela olha para a vida dela, ela fica insatisfeita com aquilo que ela construiu ou com aquilo que ela não construiu, e isso dá uma sensação muito ruim. Pode carregar sentimentos de insuficiência, né? Ela se sente mal com a própria vida, com as escolhas que ela fez. E nessa hora, quando a gente está acometido por esse sentimento de insatisfação, é importante a gente ampliar a nossa reflexão para perceber de que forma a gente tem exercido esse poder de escolha. Será que ao longo da sua vida você viveu no automático, sem perceber o quanto você tem uma responsabilidade por escolher caminhos, por escolher sobre as suas reações diante daquilo que você está passando? Porque a sua escolha de hoje, ela vai repercutir no seu agora, mas ela tem um poder muito grande para o seu futuro. Olha, durante essa semana eu me peguei refletindo muito sobre isso e eu percebi o quanto que a Júlia do futuro, ela conta com a Júlia do presente. Ou seja, eu preciso tomar atitudes, escolhas assertivas na minha vida hoje, porque a Júlia do futuro está contando com isso. Ela está contando que eu faça boas escolhas na minha vida. Isso não significa que a gente durante a vida não vá passar por uma situação muito maior, uma circunstância que nos atravessou e que a gente não escolheu passar. Isso é verdade. Grande parte da nossa vida é formado por escolha que a gente faz, inclusive até o ato de não escolher é uma forma de escolha, mas a gente sabe também que existem aquelas situações que simplesmente atravessam a nossa vida e a gente se vê submetido àquilo sem ter escolhido passar por aquilo. Mas mesmo diante de uma circunstância maior que você não escolheu passar, existe uma escolha ali que não pode ser roubada de você. E para te explicar isso, eu vou ler uma frase de Viktor Frankl que representa essa ideia pra gente. E a frase de Viktor Frankl diz assim: pode-se tirar tudo de um homem, exceto uma coisa: escolher a própria atitude em qualquer circunstância. É escolher o próprio caminho. Você pode se ver diante de uma situação que você não escolheu passar, diante de um problema que aconteceu, que você não teve nenhuma responsabilidade em causar, mas a sua escolha sobre a sua atitude diante daquilo é algo que ninguém pode roubar de você. Então, eu quero propor essa reflexão para você aqui. De que forma você tem reagido às situações que te acontecem? São reações que elas são causadoras de problema? Você reage de forma que você causa mais problemas para você lidar? Ou você reage de uma forma assertiva, que você sente que é coerente com aquilo que você acredita e com a vida que você quer ter? Então é super importante que você saiba que mesmo diante de algo que você não controla, você pode ter controle e poder de escolha sobre a sua atitude. Algumas pessoas acabam se envolvendo em alguns pensamentos ou formas mesmo de pensar
estar muito relacionadas ao vitimismo. E isso faz com que elas se afastem dessa forma ativa de se colocar frente às suas escolhas. Então, uma pessoa que desenvolve esse perfil mais vitimista, ela vai culpabilizar tudo à sua volta, ela vai ter uma tendência a diminuir o seu poder de escolha e ela vai estar sempre delegando as responsabilidades, culpa, né, do que causou e também a responsabilidade de solução, ela vai colocar isso no externo, em outras pessoas, na circunstância e nunca sobre ela. Ela não consegue encarar o poder que ela tem de escolha, ela não consegue enxergar o nível de responsabilidade que ela tem sobre determinada situação. E isso faz com que ela não exerça a sua escolha de forma ativa, ela fica de forma passiva mesmo, deixando às vezes as pessoas escolherem por ela, o que já configura uma escolha, né? Como a gente falou, a omissão é uma escolha. Só que a pessoa, às vezes, envolvida no vitimismo, ela não se percebe nesse lugar. Então, essa pessoa vitimista, ela vai usar vários pensamentos que vão ter uma sensação de que são argumentos para as suas atitudes ou ausências, né, de atitudes. Então, ela pode, por exemplo, falar assim: eu não fui em tal lugar porque fulano ia ficar chateado comigo, ele não me deu escolha, sabe? Então não deu para eu ir e para não deixar a pessoa assim, eu não pude ir, não teve jeito. Então, olha só, essa pessoa, na verdade, o que ela vivenciou? Ela bancou um lugar de se aborrecer para não aborrecer o outro. Ela afirma que a outra pessoa é que não deu escolha para ela, quando na verdade foi ela é que não conseguiu sustentar o lugar de aborrecer alguém. Então percebe a diferença? Você vai precisar analisar se isso acontece com você. Se você fica o tempo todo com falas nesse sentido, de que eu não tive escolha, senão a pessoa ia ficar triste comigo, eu não tive escolha, senão eu ia perder o emprego. Então você precisa analisar, escolha você tem. Talvez você não esteja disposto a lidar com as consequências dessa escolha. Então isso é para tudo. A gente tem uma liberdade. E o que você vai fazer com essa liberdade? Essa é uma pergunta interessante para você se fazer. Você tem uma liberdade para fazer muitas coisas. A questão é o quanto você está disposto a lidar com a consequência daquilo que você escolhe fazer. E parar de ficar trazendo esse pensamento de que, eu não tive escolha, eu não tive escolha. Quando, na verdade, a escolha sobre a sua atitude é sempre sua. E você precisa refletir se, na verdade, você é que não está disposto a lidar com as consequências daquilo. Bom, e antes de terminar esse vídeo, eu quero destacar aqui que quando a gente tem uma atuação na nossa vida mais ativa, né? A gente se coloca como protagonista, a gente se aproxima da autenticidade. Uma pessoa autêntica é aquela que sustenta suas escolhas, é aquela que consegue escolher os caminhos que ela vai seguir para a própria vida. Ela pode analisar as oportunidades que surgem e quando ela não visualiza oportunidades, ela consegue exercer, né, um poder de criar oportunidades, de possibilitar oportunidades. E a partir desse movimento de vida, vão surgindo outras coisas no caminho dela. E ela vai cada vez mais escolhendo, decidindo em direção àquilo que ela espera da própria vida. E isso tem uma conexão com o sentido de vida, com a autenticidade, com você olhar para a sua vida e falar: minha vida faz sentido para mim. A forma que eu escolhi viver faz sentido para mim. É coerente com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu espero de mim. E até mesmo os seus problemas. Em algumas situações você vai poder escolher. Qual é o problema no exemplo que eu dei? Qual é o problema que você quer lidar? Ficar aborrecido para poupar alguém? Ou aborrecer o outro em determinada situação para você dar voz a algo que você desejou? Então você vai escolher o seu problema. Com o que você vai estar disposto a lidar? Percebe? Então existem situações que você pode até escolher o seu problema. Escolher com o que se preocupar. E quando a gente tem uma vida autêntica, é uma vida em que você aparece. Você não fica na omissão. Você não deixa as pessoas escolherem por você e você fica parado de braços cruzados, vivendo no automático.
né, de forma omissa com a própria vida. Então é interessante você refletir sobre isso. Acho que vai contribuir, né, para o seu autoconhecimento e para você analisar a maneira como você está vivendo hoje e chegar a uma conclusão. Se você vive de forma satisfatória para você ou se você não está tão satisfeito assim com a maneira que você tem vivido até agora. Bom, espero que você saia desse vídeo refletindo sobre esse tema. Coloca aqui nos comentários alguma coisa que te chamou a atenção. Clique aqui no like desse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém e a gente se vê no próximo vídeo.